A Operação Prato é considerada por especialistas um dos casos de OVNIs mais intrigantes da história do Brasil. Tudo começou em setembro de 1977, quando o pânico tomou conta da região de Belém. Moradores de Colares e vilarejos vizinhos relataram ataques assustadores vindos do céu. Segundo os depoimentos, as vítimas eram atingidas por feixes de luz disparados por objetos desconhecidos. Os ataques deixavam cicatrizes peculiares na pele. A doutora Welaide Cecim Carvalho, que atendeu os feridos na época, descreveu as marcas como 2 furos paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele. O caso ganhou tanta repercussão que foi tema de um episódio marcante do programa Linha Direta, Mistério em 2005, reforçando o enigma que desafia explicações até hoje. O que começou como boatos isolados logo se transformou em um cenário de filme de terror para as comunidades ribeirinhas do Pará. O pavor era palpável e tinha um nome folclórico, porém sinistro: chupa-chupa, ou para os mais dramáticos, a luz vampira. Nos postos de saúde, médicos recebiam uma onda de pacientes com sintomas similares: quadro de febre alta, tontura intensa, anemia profunda e queimaduras de primeiro grau. Nunca me esqueci do pânico estampado no rosto das pessoas que diziam ter sofrido ataques por luzes que desciam dos céus e extraíam sangue delas, disse Carlos Mendes, jornalista que entrevistou cerca de 80 testemunhas para o estado do Pará. Não passava pela cabeça dos moradores locais que os intrusos pudessem ser de outros planetas. Para aquela população, o inimigo era espiritual e ancestral. Tomados por um pavor instintivo, eles se organizavam em vigílias, usando o que tinham em mãos para tentar afugentar o invasor, acendiam fogueiras, batiam latas, soltavam fogos de artifício. Outras, mais religiosas, rezavam o terço. Outras ainda empunhavam paus, pedras e espingardas. Diante do desespero da população, o prefeito pediu socorro às Forças Armadas. Foi quando o coronel Camilo Ferraz de Barros convocou o capitão Holanda, comandante de um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, que realizava operações de busca e salvamento para chefiar a missão. Durante 4 meses, Holanda e seus homens permaneceram no litoral do Pará, com seus binóculos, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras. De dia, entrevistavam as vítimas dos ataques e as testemunhas dos avistamentos. À noite, se revezavam para monitorar o céu. A Operação Prato foi a maior missão militar para investigar OVNIs de que se tem notícia no mundo, classifica Ademar, editor da revista UFO. Tiago Luiz Tiquete, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, concorda dizendo: "O que mais me impressiona é o fato de termos investigado algo tão incrível e, ainda hoje, não sermos capazes de explicar o que aconteceu." A equipe chefiada pelo capitão Holanda contava com o primeiro-tenente médico Pedro Póvoa, que no dia 26 de outubro de 1977 foi a um vilarejo chamado Santo Antônio de Ubintuba, no município de Vigia, ouvir relatos de avistamentos e ataques de luzes insólitas. Na hora de redigir seu relatório, seu veredicto foi: histeria coletiva. Depois que os fatos ganharam as manchetes dos jornais, militares da aeronáutica tentaram controlar a imprensa. Diziam que nós, repórteres, estávamos agindo com sensacionalismo e que as notícias publicadas só serviam para causar pânico, afirma o jornalista Carlos Mendes. A certa altura da operação, agentes do antigo Serviço Nacional de Informações foram chamados para ajudar nas investigações. Jorge Bessa, um dos oficiais, em seu primeiro dia na Ilha do Mosqueiro, avistou por volta das 8 horas da noite um objeto luminoso. Ele piscou 3 vezes, realizou pequenas manobras e, em seguida, desapareceu em grande velocidade. Não deixou dúvidas de que obedecia a um comando inteligente. O fenômeno era visível a todos. Bastava olhar para o céu. 40 anos depois, ufólogos ainda tentam ter acesso ao material coletado durante a Operação Prato. Onde estão as fotos que o capitão Holanda e sua equipe tiraram? E as filmagens? Que fim levou esse material? Indaga Tiago Luiz Tiquete, da CBU. A aeronáutica informou que todo o material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional. E mais, não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito deste tipo de fenômeno aéreo. Mas nem sempre foi assim.
Entre 1969 e 1972, a aeronáutica chegou a ter um órgão específico para tratar do assunto. Até ser extinto pelo governo militar, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados apurou mais de 70 casos de avistamentos de discos voadores. Hoje, o acervo sobre OVNIs é um dos mais visitados do Arquivo Nacional. Do total de 753 relatórios disponibilizados, material que abrange um período de 63 anos, apenas 6 dizem respeito à Operação Prato. O material disponível para consulta pública é apenas a ponta do iceberg, afirma o ufólogo Edson Boaventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá. A única certeza que tenho é que estamos diante de um dos maiores enigmas da ufologia. E mais, os avistamentos não acabaram, diz Edson, alegando que, 40 anos depois, discos voadores continuam aparecendo naquela região. Outra cena impressionante, aponta Edson, é a que revela um OVNI submergindo nas águas do rio Tapajós em plena luz do dia. A filmagem, segundo o ufólogo, teria sido feita pelo sargento João Flávio Costa, o braço direito do capitão Holanda. Pela primeira vez desde que começou a investigar a suposta aparição de discos voadores na região do Pará, o capitão Holanda teria o que relatar aos seus superiores. Nas ocasiões anteriores, sempre que alguém perguntava se ele tinha visto algo estranho, limitava-se a dizer: "Vi luzes, nada mais." Daquela vez, porém, o capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa tinham avistado, poucos dias antes, um objeto não identificado enorme, com cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guajará-Mirim. Distante 70 metros da embarcação onde estavam, o tal objeto, no formato de uma bola de futebol americana, grande e pontuda, tinha sido fotografado e filmado pelos militares. Não havia mais dúvida. Era um objeto voador não identificado e, no interior dele, supostamente haveria uma criatura extraterrestre. Na reunião do dia 5 de dezembro de 1977, o capitão Holanda reportou tudo o que presenciou ao seu comandante Protásio Lopes de Oliveira. Entretanto, ele não compartilhou do mesmo entusiasmo do capitão Holanda. Pelo contrário, depois de ouvir atentamente a história, mandou suspender a operação. Sua decisão, até hoje, intriga ufólogos. Infelizmente, todos os militares que participaram da Operação Prato já morreram. O último, aliás, foi o capitão Holanda, lamenta o jornalista e ufólogo Ademar José, editor da revista UFO. Em agosto de 1997, Ademar recebeu um telefonema do capitão Holanda, querendo agendar uma entrevista. Na mesma hora, ele e o coeditor da revista, Marco Antônio, viajaram até Cabo Frio. O capitão contou detalhes da operação. Voltou a relatar os seus muitos avistamentos. Admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500. Isso sem falar das 16 horas de filmagens e de um calhamaço de 2.000 páginas de relatórios. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o capitão Holanda tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda de um roupão. Houveram especulações de que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Ou ainda quem assegurasse que Holanda não morreu, apenas mudou de identidade e deixou o país. A Operação Prato pode ter sido oficialmente encerrada em dezembro de 1977, mas os relatos nunca pararam. O exército guardou as fotos, selou os documentos e o coronel Holanda levou seus segredos mais profundos para o túmulo. No papel, o caso está fechado. Na prática, o que sobrevoou as águas de Colares continua lá fora, esperando o momento certo para se revelar. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e ligar o sininho de notificações para não perder nenhuma história. Deixe nos comentários sua sugestão para os próximos conteúdos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!